ler então Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ande um pouquinho mais aí na sua Bíblia. Abra a Bíblia comigo em Gênesis também, um pouquinho mais à frente, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 7 e depois outros versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ler a partir do versículo 18 agora, Gênesis 2, a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Assente-se, por gentileza. Queridos, o título da nossa reflexão essa noite é o papel do homem e da mulher na pós-modernidade. E eu quero dizer para você, resumidamente, que nós podemos chamar de pós-modernidade todo um conjunto de pensamentos, toda uma série de valores e de ideias que alguns vão dizer que foi a partir de 2 séculos atrás, outros vão dizer que foi no século passado, mas enfim, eu não quero entrar nesses detalhes, mas todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de valores que vem orientando a vida das pessoas. E as pessoas, então, cada vez mais, vêm aprendendo a ver o mundo, a pensar o mundo e a viver a vida de acordo com esses valores. É tão interessante porque quando a gente pensa em Romanos capítulo 12, lá fala sobre como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a estratégia ou qual é a recomendação de Romanos capítulo 12 para que eu e você experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ora, a recomendação de Paulo aos romanos é que a gente passe por um processo. E esse processo é a renovação do entendimento. É claro que em toda a história do cristianismo, a renovação do entendimento, aprender a pensar na vida e a pensar nas coisas do jeito que Deus quer que a gente pense, sempre foi importante. Mas eu acredito que nesses últimos tempos, entendimento cada vez mais, aliás, a renovação do entendimento cada vez mais vem se tornando uma realidade vital, crucial para a igreja. E muito especialmente, gente, o entendimento a respeito do papel do homem e da mulher, ou dos papéis do homem e da mulher. Eu costumava conversar com algumas pessoas, e eu dizia assim para essas pessoas, um grupo específico de pessoas, eu dizia assim: rapaz, que interessante, né? A gente, para dirigir um carro, tem que tirar a carteira. A gente, para poder ser alguém diante da sociedade, a gente tem que ter um número.
E é legal porque quando a gente vai casar, por que não tem uma autoescola para casamento, né? Por que eu não tenho que tirar uma carteira sobre como lidar com uma mulher antes de me casar com ela? E conversava com essas pessoas a esse respeito, porque eu estava começando a experimentar a distinção, a diferença que existe entre homem e mulher. E muito pelo contrário do que se diz hoje em dia, essa diferença entre homem e mulher não existe para causar um abismo de separação. Não existe para tornar a vida do marido mais difícil e a vida da esposa mais difícil também. A diferença gigantesca, e nós vamos ver aqui, gigantesca entre a estrutura do homem e a estrutura da mulher, e as diferenças que existem entre o papel do homem e o papel da mulher, não são outra coisa senão sinal da graça de Deus, sinal da bênção de Deus e vontade de Deus e projeto de Deus para a humanidade. Porque nós estamos aprendendo, e aí é por isso que entra a necessidade de renovação do entendimento. Nós estamos aprendendo que essas diferenças servem para fazer piada. Essas diferenças entre homem e mulher servem para fazer piada, serve para a gente construir uma imagem altamente equivocada sobre o casamento. E tudo isso, querido, vai sendo passado para a nossa geração, vai sendo colocado na nossa mente, na mente dos nossos filhos, na mente dos nossos netos. E isso vai formando o quê? Vai formando um entendimento completamente distante do propósito de Deus. Completamente distante do propósito de Deus. Converso com algumas pessoas e quando falo sobre o casamento, parece que essas pessoas acabam desanimando e falam da vida de casado como se fosse um fardo. Falam do relacionamento com a esposa como se a esposa fosse uma criatura absolutamente inacessível. Então, eu gostaria que essa noite o Espírito Santo de Deus nos capacitasse, queridos, a pensar um pouquinho sobre quem é essa figura tão interessante chamada homem. Quem é essa figura tão interessante chamada mulher? Qual que é o propósito de Deus para os dois? E como nós podemos resgatar nos nossos dias, e aliás, como nós podemos não, me permita trocar a minha frase. Como nós precisamos e devemos urgentemente resgatar nos nossos dias a identidade do homem segundo a Bíblia e a identidade da mulher segundo a Bíblia. Amém, queridos? Eu quero começar então pedindo você para acompanhar comigo uma leitura lá do Gênesis capítulo 1 que nós lemos já. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos a formação do homem, a formação do ser humano. E para que você entenda bem todo o ensinamento da Escritura a esse respeito, eu quero chamar sua atenção para 3 palavrinhas aí. Essas palavrinhas estão ali, por exemplo, no versículo 27. Leiam comigo o versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, preste atenção nessa palavra, homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto fala sobre, esse versículo fala sobre Deus fazendo cumprir algo que ele havia dito no versículo anterior. No versículo anterior ele disse assim: nós vamos fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, então, o texto diz que Deus formou o homem, homem e mulher os formou. A primeira vez que a palavra homem vai aparecer aqui no texto, no versículo 27, está se referindo à humanidade. Tem uma palavrinha do hebraico, e essa palavra é Adam. Deus está dizendo assim: façamos Adam à nossa imagem e à nossa semelhança. E depois do versículo 27 diz: fez, pois, Deus Adam à sua imagem e à sua semelhança. Ora, o que está acontecendo nesse texto? Nesse texto, Deus está dizendo assim: eu vou criar um ser diferente. Eu vou criar Adam, eu vou criar o homem. Não o homem enquanto ser do sexo masculino, mas eu vou criar uma humanidade
Façamos, pois, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é muito lindo quando você vai ver o que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus significa dizer que o homem é uma estátua de Deus. Não sei se você sabe, aliás, eu creio que você sabe, que há milhares e milhares de anos atrás não existia cerca, não existia alfândega, não existia posto alfandegário quando você ia sair de um reino e entrar no outro. Então, como que os reis faziam para delimitar o seu território e para dizer assim, nesse lugar que você está andando aqui, esse lugar aqui tem dono. Como eles faziam isso? Ora, eles mandavam construir estátuas, representações deles mesmos, e mandavam colocar aquelas estátuas lá nesses lugares mais distantes. E aí, quando o viajante estivesse passando tranquilo, ele olhava e tem lá uma estátua, ele dizia, opa, quer dizer que essa terra aqui não é terra de ninguém não, aqui tem dono, tem um soberano que está mandando nisso daqui. E olha que incrível, a Bíblia diz que Deus projetou e decidiu colocar o homem como sua imagem e semelhança aqui na terra. Ou seja, o homem é colocado aqui na terra para mostrar para todo o universo que essa terra tem dono. Que essa terra tem um rei soberano, que essa terra não é terra de ninguém não, que aqui as pessoas não fazem o que elas querem, que aqui existem leis e princípios que foram decididos e foram escolhidos por esse rei. Então a humanidade é colocada na terra para mostrar para todo o universo que a terra tem dono. Você entendeu isso? Amém? Isso significa ser imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que Deus tem nariz, ouvido. Não é isso que está sendo dito. Ok, queridos, então Deus vai criar essa humanidade para representá-lo. No versículo 27, aparece aí agora uma outra palavra. Novamente, a palavra homem. Então diz o texto que Deus fez o homem, fez Adão, a sua imagem e a sua semelhança. E aí é interessante, porque vai aparecer a palavra homem de novo. Fez Deus o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. É legal porque agora, a palavra no hebraico, foi traduzida como homem, não é mais Adam. A palavra não é mais Adam. Agora não está falando do homem enquanto humanidade. Agora vai aparecer uma outra palavrinha aí. Essa palavra é Ish. Então o texto diz assim, fez, pois, Deus, Adam, a humanidade. Ish e Ishá os fez. Fez Deus toda a humanidade. E essa humanidade não é homogênea. Essa humanidade é formada por Ish, aí o texto diz o homem, e Ishá, a mulher. É muito interessante por quê? Porque desde o princípio do texto bíblico, a gente vai vendo que o homem só consegue ser na terra imagem e semelhança de Deus se ele conviver enquanto humanidade com o sujeito que é diferente dele. O Ish, o homem do sexo masculino sozinho, não consegue ser humanidade. Ele precisa de Ishá, ele precisa da mulher. Quando Deus olha para o homem e para a mulher, juntos se complementando, aí ele diz assim, isso aí é humanidade, esse aí é o meu projeto, é isso que eu quero. É isso que eu planejei. Isso significa ser imagem e semelhança de Deus. E o que nós estamos assistindo nos nossos dias? Nós estamos assistindo nos nossos dias, gente, todo um movimento da cultura para tentar eliminar, pelo menos na mente das pessoas, essas diferenças fundamentais que existem entre esses dois grupos que compõem a humanidade. Eu posso dizer para vocês que a cultura dos nossos dias, quando tenta transformar o homem numa coisa muito parecida com a mulher e a mulher numa coisa muito parecida com o homem, essa cultura dos nossos dias está, na verdade, o quê? Desumanizando tanto o homem quanto a mulher. E a gente acha que tem a ver só, por exemplo, quando a gente vê num filme ou num seriado ou em alguma outra realidade, quando a gente vê uma mulher
se comportando como um homem, ou um homem se comportando como uma mulher, a gente acha que isso é só humor de baixo calão. Não é humor de baixo calão, querido. Não é humor de baixo calão. Isso sabe o que é? É uma estratégia do maligno para deturpar o projeto de Deus para a humanidade. Tudo que o diabo sempre quis desde o início foi macular, foi deturpar a criação de Deus como um todo e muito especialmente a humanidade, porque a humanidade é a coroa da criação de Deus. A humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Então todo o esforço de Satanás é para quê? É para transformar o homem numa coisa menor do que Deus criou. Lembra que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Lembra que o homem está colocado nessa terra para anunciar que essa terra tem um governante? Quando Satanás ameaça e luta contra a dignidade do ser humano, o que o Satanás está fazendo? Ele está, na verdade, não lutando contra o ser humano apenas, mas ele está lutando contra aquilo que existe na terra que mais se parece com Deus. Aquilo que mais se parece com Deus. Então, meus amados, não tenham dúvidas. Todo esse movimento dos nossos dias para deturpar a imagem do homem e da mulher e transformar tudo numa coisa só, não é só um movimento da cultura, não, gente. Faz parte de um projeto maligno, faz parte de um projeto satânico, faz parte do projeto de Satanás, que é destruir tudo aquilo que aponta para a glória de Deus na face da terra. E a gente acha que tem a ver só com questões de humor, é só um programa engraçado, né? É só um programa divertido, e não é. E sabe o que eu fico pensando mais? Não sei se os senhores já repararam como que mesmo o povo cristão tem uma facilidade tremenda de se divertir com aquilo que agride Deus. É impressionante, porque esses valores que estão ferindo e afetando o projeto de Deus para a humanidade entram dentro da nossa casa e a gente paga primeiro, a gente paga para essa coisa chegar lá na nossa casa e a gente ainda se diverte com isso ainda. Já repararam isso? Então, o projeto de Deus, por exemplo, é o homem desenvolvendo o seu papel de homem, a sua dignidade de homem, e a mulher desenvolvendo o seu papel de mulher e a sua dignidade de mulher. Mas quando tem um personagem que a Rede Globo de TV lança, um casal engraçado que a Rede Globo de TV coloca como modelo para mim e para você, se a gente está lá no ambiente de trabalho, se a gente está em casa ou em qualquer outro lugar, a gente não tem um pouco de receio de fazer piada com aquilo ou até de participar daquelas outras piadas. Eu fico em crise com isso, gente. Ah, professor, você está sendo legalista? Você está dizendo então que eu não deveria participar dos comentários que as pessoas lá no meu ambiente de trabalho fazem a respeito das telenovelas ou a partir dessas coisas? É isso que você está dizendo? Com certeza, é isso mesmo que eu estou dizendo. Ué. O Satanás está alimentando uma imagem deturpada do que é ser homem. Está alimentando uma imagem deturpada do que é ser mulher. E o que ele faz? Ele usa um monte de crente como evangelista das mentiras dele. É isso, essa é a verdade. E nós pagamos para os nossos filhos assistirem aquele lixo muitas vezes. Nós pagamos. Nós não olhamos se no desenho animado que os nossos filhos veem, o papai é um babão. Estava reparando de um desenho que a minha filha gosta muito de ver. E eu estava conversando com a minha esposa, olha, a minha esposa, a gente olhando, disse, minha filha, será que ela vai assistir esse desenho? Aí a minha esposa falou, olha, mas tem uma família. Aqui, essa porquinha... Essa porquinha tem uma família. Olha que legal, a família da porquinha é unida. Eles terminam sempre unidos. Ah, que legal, então não tem problema. Esse desenho é quase uma provisão de Deus. Então vamos colocar aqui, não tem problema nenhum. Mas comece a pensar um pouco sobre a mãe porquinha. A mãe porquinha é quem tem a palavra final dentro de casa. A mãe porquinha é quem tem as soluções práticas para as coisas. A mãe porquinha é quem é antenada. O papai porquinho é um bobão. Papai bobinho, diz a porquinha. O papai é aquele cara que está menos percebendo o movimento das coisas ao redor dele.
Eu quero fazer esse desafio a você. E nós pagamos para os nossos filhos aprenderem isso. Mas é tão bonitinho, pastor, não tem palavrão, não tem briga, não tem nada dessas coisas, não tem... Como é que é aquela coisa que ficou famosa no meio do... mensagem subliminar, se voltar de costas, não tem nada. Aí é que você acha que não tem. É que você acha que não tem. Não tem escondido, né? Está escancarado. Mas como é coloridinho e como entrete as crianças, como deixa as crianças quietas na frente da televisão, enquanto a gente está lá lustrando o chão, enquanto eu e você estamos lá lutando para cuidar muito bem da loucinha da nossa casa, os nossos filhos estão entregues a esse sistema diabólico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho uma filha de 2 anos. E ela quer atenção, ela sente vontade. E aí eu tenho que arrumar alguma coisa para essa menina ficar quieta enquanto eu vou fazer as minhas coisas, enquanto eu vou ler o meu livro, enquanto a mamãe vai cuidar das outras coisas, enquanto eu vou no mercado. E a gente vai terceirizando esse papel que é do homem, com todas as suas responsabilidades, e da mulher com todas as suas responsabilidades. Irmãos, aqui só tem gente madura, amém? Não estou aqui estabelecendo posturas legalistas, enfim. Eu estou fazendo o meu papel de ministro do Evangelho e alguém que está começando a tentar esclarecer um texto da Bíblia. E alguém que anda muito preocupado com a sua família e com a sua família também. Amém, queridos? Bom, eu quero então mostrar para você algumas distorções que existem nossa cultura a respeito de papéis de homem e de mulher. Eu quero que você leia comigo, abra lá agora, vá comigo para Gênesis capítulo 2. Ainda nós já lemos esse texto. E é muito interessante porque Gênesis capítulo 2, esses versículos que nós lemos, 7 e do 15 ao 25, tem algumas ideias interessantíssimas a respeito de como o papel do homem e da mulher se complementam. A cultura dos nossos dias está tentando nos convencer, e muitas vezes consegue nos convencer, que homem e mulher estão praticamente concorrendo dentro de casa. Não é verdade? Homem e mulher quase que concorrem dentro de casa e concorrem na sociedade. Tanto é que é comum a gente escutar assim, as mulheres estão ocupando o espaço que é dos homens, ou as mulheres concorrem. Essa ideia de que homem e mulher concorrem também é outro sofisma diabólico que fica só colocando o tempo todo na cabeça dos nossos jovens e das nossas jovens. Que a mulher tem que concorrer com o homem e o homem concorrer com a mulher. Não é esse o plano de Deus para homem e mulher. Cuidado, jovem, cuidado você, papai, mamãe, o jeito que você está falando com seus filhos. Cara, a mulherada está tomando espaço aí, Gente, pode ser um comentário simples, mas por detrás desse comentário tem toda uma série de valores. Então, esse texto vai ajudar a gente a perceber como que o homem e a mulher se complementam, ao ponto de o homem ser essencial para que a mulher seja mulher, e da mulher ser essencial para que o homem seja homem. Eu quero ler alguns textos a esse respeito para você. Bom, o texto lá no versículo 18, Gênesis 2:18, diz que depois de Deus ter criado o homem, o texto diz que Deus fala alguma coisa. Deus diz assim, que não é bom, preste atenção no que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Fale-ei nesse momento, é comum haver os equívocos. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não sei bem quanto % das mulheres que estão aqui no nosso meio conseguem lidar bem com essa expressão, com a ideia bíblica de que a mulher existe para auxiliar o homem. Eu não sei bem quantas das irmãs conseguem lidar com isso e quantos dos irmãos conseguem entender também o que isso representa. Porque na cultura que a gente vive, isso aqui dá a entender que a mulher existe para ser menor do que o homem e que o homem existe para mandar na mulher. Queridos, isso é um equívoco, não é isso que a Bíblia está falando. Então eu quero ler com você
algumas versões da Bíblia e como essas versões da Bíblia traduziram esse versículo. Por exemplo, a NVI diz assim: far-lhe-ei alguém que o auxilie e lhe corresponda. A Bíblia de Jerusalém: farei um auxiliar que lhe corresponda. Mas a tradução que eu mais gosto a respeito desse texto, e é que melhor consegue traduzir para a gente o que o texto está querendo dizer, é da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: farei alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E aí eu preciso agora discorrer um pouco mais sobre essa ideia do que representa a mulher auxiliando o homem. O homem é colocado na terra, e ele é colocado na terra para exercer algumas tarefas. O homem tem responsabilidades na terra. Por exemplo, o homem precisa povoar a terra. O homem precisa governar a terra. O homem precisa ser o representante de Deus aqui na terra. Então, para o homem exercer a sua dignidade, ele precisa cumprir tarefas. Deus coloca a mulher ao lado do homem para permitir, para sustentar, para dar condições para que o homem cumpra essas tarefas. O homem, para ser homem, nas páginas das Escrituras, precisa fundamentalmente de um auxílio. Quem é que procria sozinho? Quem é que governa sozinho? Quem é que trabalha sozinho? Quem é que existe sozinho? Então dizer que a mulher, nas páginas da Bíblia Sagrada, existe para auxiliar o homem, não é diminuir a mulher diante do homem, gente. Meninas, isso é uma mentira. Dizer que a mulher existe para auxiliar o homem, para ser auxiliadora do homem, é dizer que a mulher foi dada ao homem por Deus, para que o homem possa ser quem Deus quer que o homem seja. Pastor, mas não tem outra palavra? Tem que ter essa palavra auxiliar ou auxiliadora, porque parece assim que, você é o auxiliar, você lá na igreja, você é o pastor presidente ou é o pastor auxiliar? Não, eu sou um pastor auxiliar. Então você é menor do que o pastor presidente, né? E você faz o quê? Eu sou auxiliar de cozinha. Não, se você fosse o chefe da cozinha, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Renovação do entendimento. Para nós, para a nossa cultura, essa cultura que classifica pessoas, pode até ser que a palavra auxiliar soe como algo menor, mas para a Bíblia, eu quero só dizer uma coisa para você, essa palavra auxiliar, no hebraico é ezer. Sabe com quem essa palavra é usada? Na Bíblia, quem que é chamado de auxiliar? O próprio Deus. Quando a Bíblia fala que Deus, diversas vezes, vem em auxílio ao seu povo, a palavra que é usada para descrever o papel de Deus, como que Deus vem socorrer o povo de Israel, é a mesma palavra que é usada para descrever o papel da mulher diante do homem. Se Deus não estiver presente na vida do seu povo, o seu povo não existe. Se Deus não estiver socorrendo o seu povo não existe. O povo de Deus não consegue cumprir a sua vocação. Se a mulher não estiver ao lado do homem, auxiliando o homem não consegue cumprir o seu chamado, o homem não consegue cumprir a sua vocação, o homem não consegue povoar a terra, o homem não consegue ser imagem e semelhança de Deus. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, deixa de lado esse pensamento de quê? De que dizer que a mulher é submissa ao homem significa dizer que a mulher é menor do que o homem. Amadas, eu quero dizer uma coisa para as senhoras: vocês não são menores do que o homem, vocês são vitais para o homem. Não deixe o diabo roubar isso de vocês. Não deixe o maligno roubar isso de vocês. Queridas, me permita lhe chamar a atenção para um aspecto. Como você está educando as meninas mais jovens? Você é menina de 60 anos, que é menina há mais tempo. Como você está falando para as meninas mais jovens? Sabe que é terrível? Já escutei coisas do tipo assim: olha, minha filha, você estuda. Você estuda para você não depender de homem nenhum. Você estuda porque é o seguinte, porque se você separar um dia,
Você não vai ficar aí dependendo de pensão do seu marido, não, tá? Você estuda. E não é assim. Não é assim que a cultura do nosso tempo está ensinando para as mulheres. Não é assim. Falar em submissão, falar em auxiliar o homem, para muitas mulheres não é rebaixá-las, quando na verdade a Bíblia não está rebaixando a mulher, a Bíblia está colocando a mulher numa posição vital. Vital. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia olha para esses valores mundanos e a Bíblia dá risada dos valores mundanos. Quando você estiver conversando com alguma mulher que chega assim, esse negócio de ser submissa, isso aí tá... Você diz assim, você não entendeu nada. Esse negócio de ser auxiliadora, eu não sou auxiliadora de ninguém, não. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Para o mundo, a mulher pode até ser vista como um acessório na vida do homem. Para Deus, a mulher é essencial na vida do homem. Amém? Amém, irmãs? E os irmãos, amém, irmãos? Isso é coisa boa demais, ai de você se não falasse. Queridos, auxiliar é um termo que você pode consultar, Êxodo 18:4, Salmo 22, 33, 20, 75 e muitas outras passagens. Deus é chamado de auxiliador, tanto quanto a mulher é chamada de auxiliadora. E quem mais além de Deus é chamado de auxiliador na Bíblia? Ninguém. No Antigo Testamento, ninguém, só Deus e a mulher. Só Deus e a mulher. Que privilégio, meninas, amém ou não? Amém, que privilégio, né? E é interessantíssimo, porque agora o texto, eu quero falar um pouco com você então, sobre o papel, no texto bíblico, do homem para com a mulher. E do homem para com a mulher dentro do ambiente doméstico. Perceba, aqui, Deus não está falando, gente, com dois vizinhos, não. Aqui, Deus está falando com um marido e uma mulher. É dentro do ambiente doméstico. Por que a Bíblia coloca esse aspecto de aprender a ser homem e a ser mulher dentro do ambiente doméstico? Porque o ambiente doméstico, a família, é o lugar por excelência que forma essa identidade de masculino e de feminino nas pessoas. É a família. E aí então o texto vai falar agora, e eu quero descrever com você, ou quero chamar a sua atenção, para alguns aspectos a respeito do que a Bíblia está falando do papel do homem e da natureza do homem nesse sentido. Bom, o homem vai ser chamado para exercer a autoridade sobre a mulher e sobre o restante da criação, sobre a casa e sobre todos os ambientes que estão cercando. Agora, existem algumas realidades aí sobre o que significa o exercício dessa autoridade. Autoridade, queridos, é outra palavra também. Se submissão é uma palavra mal entendida, autoridade também é outra palavra muito mal entendida, não é verdade, gente? Porque tem gente que confunde autoridade com tirania. Tem gente que confunde autoridade com domínio. Tem gente que diz assim que exercer autoridade sobre o outro é fazer com que a minha identidade se sobreponha à identidade do outro, a ponto do outro não conseguir ser ele mesmo. Sabia que tem muito marido achando isso? Sabia que tem muito marido achando que pelo fato de a Bíblia o colocar como autoridade do lar e autoridade sobre a família, ele não precisa dialogar? Sabia que a Bíblia não trabalha com categoria de machão? Machão é uma categoria que a Bíblia não conhece. A Bíblia conhece homem. Homem. E aí, no exercício dessa autoridade do homem, tem responsabilidades muito importantes também no texto do Gênesis. Eu quero colocar esse desafio e quero que a gente pense sobre isso também. Interessante porque a autoridade do homem é manifesta de algumas formas. Por exemplo, a autoridade do homem lá em Gênesis 2,15, Gênesis 2,15, Deus que diz que Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden para lavrar
e para guardar o jardim do Éden. Essa era a responsabilidade do homem. É interessante porque o homem recebe de Deus a incumbência, a responsabilidade de lavrar o jardim, de fazer com que o jardim produzisse o sustento. É o homem que recebe a responsabilidade de Deus de tirar do jardim do Éden o fruto para manter a vida dele. Porque tem gente que acha que o jardim do Éden é um lugar onde o Adão ficava o tempo todo na rede. Alguém já disse que o Deus criou o trabalho depois do pecado. Não, 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 não. O homem, antes do pecado, lavrava a terra, extraía da terra o seu sustento. E além de Deus dar ao homem a responsabilidade de extrair da terra o sustento, Deus deu ao homem a responsabilidade de quê? De guardar o jardim do Éden. Então a autoridade do homem sobre a esposa, sobre a mulher, sobre a sua prole, começa a se manifestar em que perspectiva? O homem como responsável por organizar e por suprir economicamente, materialmente, garantir que a família está sendo suprida materialmente. O exercício da autoridade do homem começa aí. Certificar-se de que a existência material da família é possível. É possível. Quem é responsável pela manutenção material da vida da minha filha? Sou eu. Não quer dizer que a minha esposa não possa trabalhar. Quando uma esposa, queridos, entenda, não quer dizer que é antibíblico a esposa trabalhar e trazer também parte do sustento, não é isso, mas quando a esposa faz isso, quando ela está trabalhando, ela está contribuindo com a missão do marido dela dentro de casa. A Bíblia não conhece dinheiro do homem e dinheiro da mulher. A Bíblia não conhece a coisa assim, eu vou trabalhar, essas contas aqui são minhas, e aquelas contas lá são suas. Se você não pagar as suas, o problema é seu. Eu paguei as minhas, tenho aqui o meu dinheirinho, agora eu posso comprar minha bolsa muito mais caro do que a gente dá conta. Não existe isso. Quando a mulher está exercendo uma função remunerada, a mulher está exercendo uma função remunerada para contribuir com a missão do seu marido. E a missão do seu marido é o quê? É olhar e dizer, a nossa família está suprida. Esse negócio de que, porque a esposa... Queridos, eu aprendi isso com uma das aulas mais básicas do meu curso de noivos. E não existe essa realidade. Não tem dois salários, não tem. A esposa está contribuindo com a missão do marido. Querido, para você cumprir a sua missão de prover da nossa casa, você precisa da minha ajuda, não é verdade? Sim, é verdade. Então nós estamos juntos nessa. Eu vou ser submissa a você. Nós estamos trabalhando em parceria. Mas a responsabilidade é do marido, ao ponto de, se a esposa não der conta de exercer sua função, se o esposo tem que, para honrar essa posição, dar o jeito dele. Ele vai trabalhar 2 vezes, ele vai fazer, mas essa responsabilidade é nossa. E aí, nós percebemos uma ilusão que o mundo criou. O mundo criou a ilusão de que a esposa é economicamente ativa separadamente do marido. E o mundo criou a ilusão de que as esposas, as mulheres estão conseguindo espaço. Essa é uma das maiores mentiras, minhas irmãs, que já contaram para as senhoras. Infelizmente, numa cultura em que a mulher exerce jornada dupla, dizer que ela conquistou espaço é uma grande mentira. O que está acontecendo é que o sistema capitalista está se aproveitando da mão de obra das mulheres, está explorando a mão de obra dessas mulheres, explorando. E eu vejo uma massa de mulheres caindo nessa mentira sem refletir, sem pensar. Sem pensar. Irmãs, vamos pensar na vida à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Não é bem assim. Não caia nos contos mentirosos do movimento feminista. Sabe por quê? Porque as mulheres que pensaram o movimento feminista, as principais teóricas, as principais pensadoras do movimento feminista, não eram donas de casa como a senhora.
As intelectuais europeias que começaram a escrever os primeiros manifestos, as primeiras manifestações, essas mulheres não tinham uma jornada dupla, não. É uma mentira, minha senhora. Essas mulheres eram filhas de pais ricos, que tiveram condição de estudar nas melhores universidades, que foram fazer seus mestrados e os seus doutorados. Não eram mulheres de pé no chão, não eram mulheres mães, não eram mulheres que tinham jornada dupla. Não caia nessa mentira. Coopere com seu esposo para o bem econômico da sua casa. Não caia na mentira do movimento feminista de que a senhora vai ser independente economicamente para não precisar do seu marido, para não precisar de ninguém, para fazer o que a senhora quer. Não é assim, meus queridos. Amém, gente? É uma mentira. O movimento feminista é uma grande mentira. É desonesto. E eu vejo toda uma leva, bebendo daquela fonte, sem pensar na fonte que está bebendo, queridas. Essas mulheres do movimento feminista, que inauguraram o movimento feminista, não eram donas de casa, trabalhadoras de chão de fábrica como a senhora, não. Eram dondocas. Dondocas! E eu me frustro, para não dizer que eu me irrito, vendo irmãs preciosas em Cristo, reproduzindo um discurso barato, mentiroso, e um discurso que recebeu da mídia, recebeu da professorazinha lá na universidade, recebeu de não sei quem, porque leu na revista fulana de tal, porque tá lá, chegou no Facebook, e fica repetindo esse discurso bobo. Queridas, não vamos deixar, queridas e queridos, não vamos deixar o maligno deturpar o plano de Deus para a nossa vida, não? Amém, queridos? Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Então é nossa responsabilidade, homem, nossa responsabilidade, certificarmos de que a existência material da nossa esposa e as suas necessidades materiais estão sendo bem supridas. Eu como pastor, principalmente enquanto eu estava à frente de um setor, eu ia visitar os irmãos. De repente eu chegava na casa dos irmãos e eu via um banquete. E por um lado eu me sentia extremamente honrado. Eu falava, uau, esse irmão está me honrando. Mas por outro eu ficava preocupado e pensando, será que esse irmão dá esse tipo de tratamento para a família dele? Esse irmão que está me recebendo com, entre aspas, filé mignon, ele se sente à vontade para honrar a esposa dele com filé mignon também? Ou a mesa dele só vê filé mignon, só vê coisa cara quando o pastor vai visitá-lo? Porque na verdade para a família, para a provisão econômica da família é uma dificuldade. Mas quando vem alguém de fora, quando vem o pastor da igreja, querido, não tem nada errado honrar o pastor não, amém? Tá. Quando vem o pastor, quando vem alguém de fora, quando vem algum irmão, tem uma liberalidade econômica gigantesca. Mas quando é para a esposa, quando é para os da sua prole, a coisa muda de figura. Isso também tem a ver com a nossa autoridade, tá, queridos? Isso tem a ver com a nossa autoridade. Como é que a nossa esposa vai reconhecer a autoridade em nós, a autoridade de Deus em nós, se a gente, para ela, é uma dificuldade incrível? Não podemos ir para o cinema, não. Não podemos ir para o cinema porque nós temos isso. E aí o irmão passa na porta da igreja e fala assim, vamos na sua casa comer uma pizza? Vamos, eu pago a pizza. Isso é no mínimo incoerência e não tem autoridade que se fundamenta na incoerência. Amém? Amém, homens? Eu preciso acelerar. Ok. Olha que interessante. Gênesis 2,17. É o homem que recebe a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá ao homem essa ordem. Você vai comer de tudo. A mulher nem existia aí nessa época. Você vai comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Porque se você comer dessa árvore um dia, você vai morrer. Ponto. O exercício da autoridade, além de ter um aspecto sobre provisão material, certificar-se de que a família, a esposa está suprida, passa também por um aspecto de que o homem é o guardião moral. A autoridade do homem se dá na medida em que ele se vê como um guardião moral
da sua esposa e do jardim onde ele mora. Da sua esposa e do jardim onde ele mora. Queridos, Deus nos deu autoridade não para sermos dominadores e opressores da nossa esposa e dos nossos filhos, mas para sermos atalaias morais da nossa casa. Quem tem a primeira responsabilidade de ver o que está passando no aparelho de televisão de sua casa, meu irmão, diante de Deus, é você. É você. Quem tem a primeira responsabilidade de saber se lá na escola os filhos estão aprendendo valores mundanos, somos eu e você como homens. Faz parte do papel do homem, do exercício da autoridade do homem dentro do seu lar. E o que nós estamos vendo nas famílias? Um processo de terceirização, em que o cuidado moral dos filhos recai cada vez mais sobre a esposa. Quem vai para a reunião na escola? A esposa. Quem vai para a porta da vizinha para pedir desculpa para a vizinha porque o filho arranhou o carro? A esposa. Nós, como homens, somos os atalaias morais. Nós somos responsáveis pela salubridade moral da nossa casa. Nós temos autoridade de Deus, e a autoridade de Deus não é só privilégio não, é obrigação, é responsabilidade também, de filtrar o que está passando lá. De dizer para a esposa amorosamente, de dizer para os filhos amorosamente, isso que está chegando aqui dentro do nosso lar não faz parte da vontade de Deus para nós. Nós não vamos assistir esse programa de TV, nós não vamos ler esse livro, nós não vamos mais comprar essa revista, nós não vamos mais receber aquela pessoa na nossa casa. O pastor, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, porque minha esposa fica recebendo aquela irmã é uma fofoqueira, toda vez que ela vem na minha casa é fofoca, é fofoca, é fofoca, é fofoca. Quem que é responsável por zelar moralmente é você, sou eu. É o nosso papel que Deus nos dá, queridos. Nosso papel. Agora, o que nós estamos assistindo nos nossos dias? Conversava com o pastor Lediel domingo sobre isso. Nós estamos assistindo nos nossos dias todo um movimento, gente, todo um movimento para transformar o homem numa criatura absolutamente passiva. Absolutamente passiva. O pastor Lediel falou aqui atrás o nome de uma fruta. Um processo de bananização. Embananamento. Amados, com todo respeito, estou falando embora de maneira enérgica, mas com amor, com zelo pela tua vida. É interessantíssimo. Porque perceba o movimento. A gente até falava sobre isso, né? Falava sobre isso. Como que a cultura quer tirar o homem da realidade? Quer deixar o homem cada vez mais paradão na frente da TV, vendo o jogo, vendo a Copa, vendo não sei o quê, vendo não sei o que lá. Cada vez mais a cultura quer tirar o homem da realidade. Quer tirar o homem da sua responsabilidade moral. Queridos, falava com o pastor Lediel, a gente conversava. Vocês acham que quando eles vão pensar num videogame, para lançar um videogame, eles pensam em que público? Quer que eu diga para o senhor qual que é o público? O público são homens de 18 a 35 anos, que têm condições de pagar e de pagar caro por um brinquedo e vão pagar caro por um brinquedo. Na minha época, videogame era coisa de criança. Um pai vinha de vez em quando brincar com o filho para interagir. Eu não via marmanjo sonhando com videogame. A indústria do entretenimento, vocês acham que a maior parte... Gente, isso que eu estou falando para vocês são dados estatísticos que existem. A maior parte dos aplicativos para telefone celular é direcionado para quem? Para o público masculino ou para o público feminino? Público masculino. Você já viu uma marca famosa de celular lançar de primeira o celular cor-de-rosa? Não. Lança-se primeiro tentando alcançar os homens. É preto, é cinza, não sei o quê. Só depois que aquilo explode entre os homens é que eles vão lançar o coloridinho para as mulheres.
Confira o que eu estou te dizendo. Por quê? Porque existe um movimento para entreter os homens, para deixar os homens assim, alienados. Porque o diabo sabe que quem Deus equipou para ser o sentinela moral da família foi o homem. Ele disse para o homem: não coma desse fruto, porque se você comer você vai morrer. E aí tem um detalhe: o homem é, diante da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o sentinela moral e o sentinela espiritual também. Porque aqui, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal não era só uma desobediência moral, era uma desobediência espiritual. Era ferir uma ordem do próprio Deus. Eu preciso falar sobre como nós, homens, temos o desafio diante de Deus de sermos os sentinelas e as autoridades espirituais dentro da nossa casa. Estava pensando quanto tempo eu passo todos os dias orando pelo ministério, orando pelas pessoas que vêm se aconselhar, e quanto tempo por dia eu passo orando pela minha esposa e pela minha filha. E eu descobri que eu passo pelo menos 2 vezes mais tempo orando por coisas que eu preciso orar também. Eu preciso orar também. Orando pelo ministério, orando por tudo. Passo 2 vezes mais tempo orando por isso do que eu passo orando pela minha esposa e pela minha filha. Deus não deu a outrem autoridade espiritual dentro da minha casa. Deus deu a mim. Quantos de nós, queridos irmãos, amados e preciosos irmãos, quantos de nós ouvimos a nossa esposa dizer: olha, eu estou angustiada, estou me sentindo angustiada. Aí a gente vira com aquela cara de pau, me desculpa, diz assim: vai dormir, vai passear na casa da sua mãe, você quer ir para o shopping? Eu deixo meu carro com você, você quer ir? Quando na verdade o exercício da autoridade implicaria de mim e você dizer assim para nossa esposa: venha cá, querida, encosta sua cabeça aqui, eu vou orar por você. Antes de qualquer coisa, eu vou pôr a mão na sua cabeça e eu vou orar por você. A esposa está com uma crise, não que a esposa não possa ou não deva conversar com as autoridades espirituais da igreja, conversar com o pastor. Ela pode, ela deve, isso é salutar, é essencial. Agora eu vou ficar com muita crise o dia que eu descobrir que a minha esposa tem muito mais liberdade de conversar sobre os seus conflitos emocionais e espirituais com o pastor do que comigo. Porque o certo mesmo seria eu pegar na mão dela e falar: querida, eu estou vendo que eu não vou conseguir te ajudar, eu já tentei orar por você, eu já tentei te dar um conselho, eu não consigo. Vamos juntos procurar o nosso pastor. Isso é autoridade. Não tem nada a ver com tapa na mesa, não tem nada a ver com grito dentro de casa. Isso é autoridade. O homem é o sentinela moral. Não coma da árvore do jardim do Éden. A mulher nem era ainda existir naquele tempo. Tanto é que quando o homem cai, quando eles caem, quem é que Deus chama na responsabilidade? Hein? Adão. Quantas vezes a Bíblia fala sobre o pecado de Eva? Nenhuma. Pecado de Adão. Era a responsabilidade de Adão. Deus chama Adão. Quem ouve as principais sentenças é Adão. Entende isso, irmãos? Amém? A autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Nos colocarmos como sentinelas dentro dos nossos lares. Levantarmos pelas madrugadas. E os nossos filhos, quando acordarem de repente com barulho: que barulho é esse? Que barulho é esse que está acontecendo? Eu vou lá ver quando acordarem. Que abri aquela porta, percebeu o pai. Eu já percebi uma vez. Uma vez eu acordei assustado, eu fui ver o que estava acontecendo. Eu abri aquela porta, meu pai estava com a mão estendida sobre a porta do meu quarto. Que nossos filhos vejam isso. Que a minha filha possa um dia, que os meus filhos possam um dia se levantar
Eu estar ajoelhado de noite, clamando por eles, pela mamãe, pelos irmãozinhos, autoridades espirituais dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Ainda essa noite eu quero encorajar você. Ainda essa noite, chegar na sua casa e se colocar como um sentinela e orar pela sua esposa, você que é casado. Orar pelos seus filhos, visitar o bercinho da sua filha, dos seus filhos, e ter uma postura de autoridade. Pai, tchau, pai, estou indo para a escola. Não, 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 não. Venha cá, papai vai orar por você. Pô, pai, eu já tenho 19 anos, estou indo para a faculdade. Fica na sua e deixa eu fazer a minha parte. Amém, queridos? Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. E eu quero que você leia comigo. Nós vamos terminar agora, alguns minutos. Eu quero que você pense comigo. Gênesis 2, 22 e 23. Você conhece a história? Você sabe que que Deus não se agradou de que o homem estivesse só. Deus coloca o homem num sono profundo. Tira do homem uma costela, diz o texto. Transforma essa costela numa mulher e traz essa mulher até o homem. Esse movimento de Deus trazer a mulher até o homem é interessantíssimo, porque o que Deus estava trazendo até o homem naquele momento? Até aquele momento, o que Deus trazia para o homem? Deus trazia para o homem os animais. O texto de Gênesis diz que Deus trazia os animais para o homem e dava ao homem, dizia assim para o homem, coloca o nome nele. Como é que você vai chamar esse animal aqui? Eu vou chamar esse animal de tal coisa. Então vai ser assim. E Deus trazia os animais até o homem e o homem dava nome para os animais. Quando o homem acorda, Deus vai repetir o movimento. Deus vai trazer algo até o homem e o homem vai olhar para aquele algo e ele vai pronunciar palavras interessantíssimas. Quando o homem olha para aquele algo que o próprio Deus lhe trouxe, o homem olha e diz assim, não diz fio, não. Ele diz, uau, essa sim é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. E ela vai se chamar varoa, porque ela foi formada do varão. É interessantíssimo, porque quando o homem diz assim, ela vai se chamar varoa, porque do varão ela foi tomada, porque ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos, o homem está exercendo uma autoridade interessantíssima sobre a mulher. O homem está, primeiro, falando para a mulher a respeito de igualdade. O homem diz, carne da minha carne e osso dos meus ossos. O homem tira da mulher qualquer possibilidade de ela se achar inferior ao homem. O homem tira da mulher, naquele momento, a menor possibilidade da mulher dizer assim, eu sou só mais uma no meio da criação. O homem diz, você é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. Você é como eu, igual a mim em dignidade, igual a mim em responsabilidade, igual a mim em relacionamento com Deus. O homem tira da mulher essa possibilidade dela se sentir inferior a ele. Ô, gente, preciso falar como existem mulheres que se sentem, que são o tempo todo inferiorizadas. Amados irmãos, alguns de nós nos tornamos especialistas em inferiorizar as mulheres, a mulher que Deus nos deu. Quando nós dizemos assim para ela, por exemplo, quem é que trabalha para sustentar essa casa? Quem é que paga a maior parte das contas? Deus falou que eu sou autoridade sobre você, então você me obedeça. Nós vamos inferiorizando. Mas o exercício da nossa autoridade sobre a mulher, nós enquanto homens, nos diz e nos chama o tempo todo a dizer para as mulheres, ou dizer para a mulher, você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Você não é em nada inferior a mim.
Isso se chama autoridade. Nós, homens, somos, em boa parte, responsáveis pelo sofrimento emocional das nossas esposas, por causa da nossa insensibilidade, da mania que nós temos, muitas vezes, de querer que as nossas esposas resistam aos baques da vida do mesmo jeito que a gente resiste. Por que você está chorando desse jeito? Olha aqui, eu não estou aqui. Não, eu não estou bem. Eu não estou firme. Vamos lá. Não, se recupera. A gente não tem tempo para isso. Não, não tem tempo para ouvir suas reclamações. E a gente vai praticando esses movimentos na vida. E a gente acaba muitas vezes gerando sensação de inferioridade. Talvez, não sei se os pastores aqui já tiveram alguma experiência com isso, mas eu já escutei. Uma esposa agredida a vida inteira, humilhada a vida inteira. E quando ela foi conversar sobre aquela humilhação, ela ainda se sentia culpada da humilhação. Ela se sentia, não, eu apanho porque eu mereço apanhar mesmo. Não é porque eu sou assim mesmo, eu é que não valho nada, pastor. Sabe o que é isso? É uma mulher que estava com um homem que não conseguia dizer para essa mulher, em gestos, atitudes, palavras, ações: você é carne da minha carne, você é osso dos meus ossos. Você não é menor. Eu vou te tratar como uma igual. Igual em dignidade. Igual em honra. Igual em respeito. Igual em respeito. E aí a gente tem um movimento cultural tentando transformar a gente, nós, homens, em seres dominadores. Em seres dominadores. Para terminar, quando o homem diz, carne da minha carne e osso dos meus ossos, o homem diz para a mulher, você é igual a mim. E quando o homem diz assim, você é varoa, porquanto do varão você foi formada, sabe o que o homem está dizendo para a mulher? Você é exclusiva. Esses outros animais aí, que eu dei o nome, essas coisas aí que Deus trouxe para eu dar o nome, eu não via graça em nenhum deles, tanto é que tem o nome de nenhum citado. Agora você é absolutamente diferente de tudo aquilo que eu já vi até hoje. Você, se por um lado é igual a mim em dignidade, por outro lado você é exclusiva. Não tem nada, absolutamente nada que eu já tenha visto com os meus olhos que se compare a você. Por isso eu estou dando nome a você. Você é varoa. O seu nome aparece, o nome do resto não, porque você, diante de todo o restante da criação de Deus, você é exclusiva. A gente, até romântico, não é? Tomara que a minha esposa esteja assistindo pela internet. Mas é isso. O exercício da autoridade masculina se dá no sentido de quê? De preparar a mulher e de ornar a mulher na sua peculiaridade. Efésios capítulo 5 fala de quê? Fala que o homem tem que cuidar da esposa, dessa mulher que forma uma unidade familiar com ele, assim como Cristo está cuidando da igreja, a ponto de, se for o caso, morrer por ela. Agora, o que Cristo está fazendo com a igreja? O texto de Efésios 5 diz, Cristo está preparando a igreja, Cristo está ornando a igreja, Cristo está, dia após dia, tornando a igreja cada vez melhor, cada vez mais santa, cada vez mais exclusiva, cada vez mais ornada para quem? Para Ele mesmo. O exercício da nossa autoridade sobre a mulher passa por isso. Em nós estabelecermos vínculos emocionais com a nossa esposa, no caso, já estamos falando dentro do ambiente doméstico, estabelecemos vínculos emocionais com a nossa esposa de tal maneira que a nossa esposa perceba cada vez mais a sua exclusividade diante do mundo inteiro. E aí me permita chamar a sua atenção. Os seus filhos,
para você, papai, os seus filhos têm a sensação de que na sua vida, eles têm a prioridade maior do que a sua esposa? Nós estamos educando a nossa filha. E uma coisa que foi uma decisão minha, foi educar a minha filha, de forma que ela saiba que na minha vida, a mãe dela é prioridade. E às vezes eu estou conversando com a mamãe dela, ela é uma criança de 2 anos. E ela fica, papai, ela não pode me ver conversando com a mãe, que às vezes ela vem, papai, 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 e o papai está aqui conversando com a mãe, papai, 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 aquela coisa de criança de 2 anos, amém, gente? E aí eu paro, digo assim, só um instante, o papai está conversando com a mamãe. Quando eu terminar de conversar com a mamãe, eu converso com você. Porque eu não tenho ordem para morrer pela minha filha. Eu tenho ordem para educar minha filha. Eu tenho ordem para morrer pela minha esposa. Pela minha esposa. É forte, Brasil. E eu preciso, no meio de tudo isso, desse processo, dizer para minha esposa que ela é exclusiva na minha vida. Quando, pela graça de Deus, eu consigo isso, eu estou expandindo a minha autoridade sobre a minha esposa. Não que eu não ame a minha filha, não é isso, e não vou falar isso. Mas existe uma diferença. E um dos erros graves, os pastores mais experientes podem falar sobre isso, com muito mais autoridade. Um dos erros graves, e que mais gera, ou talvez uma das coisas que mais gera conflitos e enfraquecimento das relações no casamento, é quando os pais não conseguem colocar os filhos nos seus respectivos lugares. Quando o filho invade o relacionamento do pai, a mãe, etc. O exercício da autoridade masculina, revisando. Aliás, para a gente terminar, o exercício da autoridade, o exercício da submissão, é a mulher exercendo o seu papel de auxiliadora, tornando possível, porque só ela pode tornar possível, a vocação do homem. Aquilo que Deus deu ao homem. E o exercício da autoridade do homem sobre a mulher implica em o homem zelar pela provisão econômica, se certificar de que quer seja ele o único responsável, quer sejam os dois responsáveis, a família e a mulher estão sendo supridas. Implica em ele se colocar como sentinela moral e espiritual do seu lar. Ele ser a principal autoridade espiritual sobre a sua esposa. Ele se certificar de que a sua esposa está entendendo a Bíblia. Implica também em um homem manter um vínculo emocional com a mulher, de tal maneira que, nesse vínculo, a mulher não se sinta nunca inferior ao homem em dignidade. E, por outro lado, essa mulher se sinta exclusiva em todo o universo. Você pode colocar de pé? Eu fiz o compromisso de ficar no Gênesis e fazer uma interpretação do Gênesis. Mas eu quero encorajá-lo, esposo, esposa. Primeiro, quero encorajá-lo a você orar diante de Deus e pedir assim: Deus, tenha misericórdia do pastor Linderson. Acho que ele pegou pesado comigo. Então, tenha misericórdia do pastor Linderson. Ajude o pastor Linderson, Senhor. Guarda ele, a sua esposa, a sua filha. A primeira coisa, eu quero te encorajar a isso. A segunda coisa, eu quero encorajá-lo a examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Veja o que significa ser homem e o privilégio tremendo que é ser homem. Ser homem. Não de ser macho, machão. Ser homem. Homem. Perceba, minha irmã, nas Escrituras, o privilégio tremendo que é ser mulher. E como Deus colocou você com uma posição vital, essencial dentro da sua casa. E se submeta. Se submeta. A principal missão do homem é amar você. E a sua principal missão é ser submissa ao homem, ou seja, se permitir ser amada por ele. Amém.
Deus. Nosso pastor Midian. Posso orar? Vamos orar. Você está do lado da sua esposa. Pega aí na mão da sua esposa. E você tem esse privilégio de estar aqui ao lado dela. Não estou ao lado da minha esposa, enfim. Ore. Ore pelo seu cônjuge se ele não está aqui. Se você ainda não tem um cônjuge, ore mesmo assim. Ore mesmo assim. Feche seus olhos. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Essa palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O Senhor sabe, Senhor, que nós precisamos de Ti, do Seu Espírito Santo. Nós precisamos do Seu Espírito Santo para vivermos de acordo com essa palavra. Eu quero orar pelos homens, por nós homens. Senhor, dê a cada um de nós homens um entendimento bíblico sobre o que significa exercer autoridade sobre a mulher. Livra-nos, ó Deus, de sermos tiranos. Livra-nos, ó Deus, de sermos ignorantes. Livra-nos, ó Deus, de sermos estúpidos. Faça de nós homens de acordo com a Escritura, maridos, esposos que vão amar a esposa a tal ponto de, se necessário, entregar a vida por ela. Isso é só o Seu Espírito que pode proporcionar em nós. Leva-nos, ó Deus, e desperta-nos como autoridades espirituais no nosso lar, na nossa casa. Levanta-nos, ó Deus, pelas madrugadas para orarmos pela nossa família. Dê-nos discernimento espiritual, Senhor, sobre como os nossos filhos estão sendo educados, sobre como eles estão sendo ensinados na escola. Tira-nos enquanto homens do marasmo, Senhor. Não deixa a gente perder todo o nosso tempo com entretenimento. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar dia após dia o coração da nossa esposa, o coração dos nossos filhos. Oramos pelas mulheres, ó Deus. Espírito Santo, varra da mente das mulheres qualquer resquício de mundanismo que ainda tenha. Em nome de Jesus, Espírito Santo, convence essa minha irmã, essa jovem, essa senhora, do privilégio que é ser uma mulher segundo o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus, resgata o ideal de feminilidade. E que dia após dia as mulheres da Tua igreja sejam mulheres sábias que edificam a própria casa, com sabedoria. E aquelas esposas, ó Deus, que ainda não têm os seus esposos cristãos, aquelas esposas que ainda precisam lidar com maridos não convertidos, Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo toque o coração desses homens, e que pelo testemunho das Tuas filhas, ó Deus, eles venham Te glorificar. E muito em breve, Senhor, essas mulheres que têm os seus maridos ainda no mundo, que essas mulheres possam entrar de mão dadas com esses maridos, para glorificar o Seu nome na Tua casa, para servir ao Senhor junto como casal, como família. O maligno, Senhor, o inimigo não vai conseguir roubar o plano que Tu tens para nós. Assim nós oramos, em nome do precioso Cristo, em nome de Jesus.